série Ciência, Psicologia e Espiritualidade. Robert Filho, psicanalista, junto à equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Existe uma lacuna muito importante a ser preenchida nas almas. Chamamo-la por vigor e sanidade. A esquizofrenia, algo temível desde praticamente 2 a 3 séculos atrás, enquanto a sua popularização como demência precoce foi erigida, a esquizofrenia caracteriza-se pela psicose. Então a psicose, ela é o que? Ela é uma divisão da mente dividida, uma cisão entre o eixo ego-self, uma forma de desarticulação, de desestabilidade, de afastamento da realidade para um plano ou uma instância psíquica gerada por fantasias, por distorções emotivas, por complicações no afeto e principalmente por temor de algo que somente o padecente de esquizofrenia consegue detalhar diante o panorama que se apresenta aos seus olhos, aos seus ouvidos, aos sentidos que ele manifesta ouvir, ver o que outras pessoas não ouvem e não veem. Então nos perguntam, Homero, como é que vou distinguir o esquizofrênico, a pessoa padecente de esquizofrenia do médium? Como posso dizer se uma pessoa é médium ou tem esquizofrenia? Bom, essa distinção ela é delicada. E nem sempre a própria medicina convencional, através da psiquiatria, tem uma noção exata disso. O que podemos dizer? Existem sim casos de psicose. Ela é uma enfermidade, um distúrbio mental, hereditário, que existe sim na realidade dos seres humanos. O ser humano é passível, de acordo com alguns genes, de acordo com algumas ramificações neuronais, de acordo com alguns desvios da psique, de acordo com alguns traumas profundos, e nisso, situando o caso hereditário, é possível sim, existe sim a psicose. Nós, no meio espiritualista, jamais podemos dizer que todo aquele que escuta uma voz é médium, porque existe sim a psicose. Mas o médium é muitas vezes confundido, principalmente o médium de audição, clareaudiente, ou médium clarividente que vê, ele muitas vezes é confundido por um esquizofrênico, porque ele está relatando algo exógeno, longe do seu ego, algo que está invisível aos olhos dos seres humanos. Então, muitas vezes, muitos médiums, principalmente com o avanço do estudo científico, a partir da década de 50 do século passado, muitos médiums foram taxados por esquizofrênicos. Mas a questão essencial é fortalecer o médium para que ele não adoeça de outras neuroses, outras psicoses, devido a uma não aceitação em ver e ouvir aquilo que as pessoas não veem e não ouvem. Precisamente quando um médium se revolta com a sua faculdade mediúnica, quando ele vê a mediunidade como um problema para os seus gozos, para os seus prazeres, onde ele não aceita a sua renúncia de vida, onde ele se afasta do ideal de amor e de caridade, é onde há o perigo do médium verdadeiramente adoecer. Então, nesse momento, não é a mediunidade que adoece o médium, mas
a interpretação que o médium faz da sua realidade, do que está vendo e ouvindo. E costumeiramente, se ele se revolta, se ele se torna arredio ao estudo, à disciplina, porque a mediunidade é um instrumento para o seu aperfeiçoamento moral. Ele não nasceu médium por acaso. Ele traz muitas vezes dívidas de vidas passadas. Em vez de ele estar espiando muitas vezes numa enfermidade grave, ele aceitou a condição de médium para viver a renúncia. Então, quando ele se revolta contra essa renúncia, o que ele era para estar resgatando por amor, ele vai resgatar pela dor. É onde então muitos médiuns revoltados com a faculdade, revoltados em ouvir muitas vezes um espírito obsessor se lamentar, falar coisas negativas, imprecações, palavras chulas, ele se revolta. E a revolta causa então uma cisão muito parecida com o que há geneticamente, hereditariamente, no cérebro de um esquizofrênico. Então a revolta no médium é o que o faz adoecer, não a mediunidade. Porque a mediunidade é um instrumento concedido por Deus para o seu aperfeiçoamento, para a luz no seu espírito, para o amor na sua alma, para a caridade, resgatar com suor na face por amor. Então esse é o ponto essencial. O médium, diferente do esquizofrênico, ele ouve e vê, mas mantém a lucidez. Ele está ouvindo e vendo um espírito, mas ele está dizendo para você: eu sei que você é o Homero, eu sei que você é o Bruno, eu sei que você é a Maria, o José, o João, mas eu estou ouvindo aqui a voz do Mário, a voz do Cláudio, que já morreu. Então o médium é lúcido para dizer isso, enquanto o esquizofrênico não. Ele faz todo um contexto psicodramático. Ele fala, ele tem uma mania de grandeza, uma mania de estados de mania, né? De fóbicos, estados, ele vê perseguições em todos os lados, ele vê situações arredias em situações principalmente complexas da vida. Ele não sabe traduzir a realidade. Esse é o grande ponto da psicose. Já o médium sabe. Então, aos profissionais de saúde que queiram se inteirar mais sobre espiritualidade e psicopatologia, esses nossos vídeos podem te ajudar. E nós estamos à disposição para algumas orientações, quem assim queira. Porque quando você recebe num consultório um médium,